Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Aqui é Ezequias Amorim e esse é o seu Pod Talk. E você que já é inscrito no canal, já compartilha esse vídeo, já ativa o sininho para receber as notificações e comenta aí. E você que não é inscrito ainda e está passando pelo canal, se inscreve, manda para a galera aí geral, porque hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui, que é com muita honra que eu quero trazer para vocês. Essa pessoa, assim, o nome dela é Silmara Miranda. Você já deve ter ouvido falar esse nome por aí, mas ela pode ser chamada de metamorfose. Pode ser, Silmara? Porque ela consegue Uma se adaptar metamorfose ambulante. ela consegue se adaptar em várias situações. Só para você ter ideia, ela começou como professora de dança na academia. Tô certo ou tô errado? Tá certo? Educação física. Depois ela virou dançarina de uma das maiores bandas do Brasil, banda El Chan. E também formou em jornalismo, né? Atuou na área. E depois ela Sim. enveredou para a área de concurso. Hoje ela passou em dois concursos e hoje ela é PRF. E ela não parou por aí, não. Haja fôlego. Ela hoje está candidata, olha aí, deputada federal por Brasília, pelo Partido Republicano. É com muita honra que eu quero dizer a você, Silmara Miranda, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Muito obrigada, Ezequias. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que a conversa vai ser uma delícia e sejam muito bem-vindos todos os que estão nos ouvindo, nos vendo e muito boa noite a todos. Eu queria já começar a falar para você falar para as pessoas, né? Como foi essa sua infância? Eu sei que você não é brasiliense. Você nasceu no Rio Não, de Janeiro, mas a sim. sua veia acredito que é mais brasiliense, né? Porque você veio pequena ainda, né? Isso conta aí como foi esse seu nascimento. Então, meus pais são baianos, né? Olha, Então, o sangue é baiano. nordestino. O sangue é baiano, mas meu pai foi morar no Rio de Janeiro, se casou com minha mãe, eles foram morar no Rio de Janeiro pela profissão do meu pai. Meu pai é militar da Marinha, hoje da Reserva. E aí, meu pai foi para o Rio de Janeiro, trabalhou no Rio de Janeiro, os 5 filhos nasceram, eu fui a caçula de 5 filhos. E aí, quando eu tinha 7 anos, ele veio com toda a família para Brasília, por causa do trabalho dele, e nós viemos morar na 712 Norte, porque ali nas 700 tem muitos prédios, né, de Sim. militares. E aí nós fomos morar na 712 Norte, e como eu vim muito nova, passei minha adolescência toda aqui em Brasília, né? Minhas amizades foram construídas aqui, as brincadeiras de infância ali na frente do Bloco D, no parquinho de areia, na Massa. quadra de ping-pong. Então, assim, tenho lembranças muito gostosas, tanto da minha infância, né, já que eu vim para cá com 7 anos de idade, quanto da minha adolescência, né? Minhas primeiras amizades na escola, minhas primeiras melhores amigas. Eu tenho um saudosismo muito grande, assim, dessa época da minha vida. Que top. E você, por exemplo, você tem lembranças do Rio de Janeiro ainda? Nem chegou a pegar o sotaque, na verdade, né? O X. Menino, eu tenho um sotaque todo misturado, né? Porque vim com 7 anos, mas assim, sempre tive muitos amigos cariocas. E aí, na verdade, o sotaque deles que acaba me influenciando. E morei 13 anos em Salvador também. Então, às vezes, quando eu converso com o baiano, já começa a falar um pouquinho assim, arrastado. Então, o meu sotaque é todo misturado, mas eu tento me concentrar mesmo no 2, 3, arroz de Brasília, que não tem chiado, que eu acho que flui bem, né? O Sim. sotaque do brasiliense. Gosto. E, e é isso, estou aqui em Brasília hoje, eu sou apaixonada pela minha cidade. Como você disse, hoje eu sou candidata a deputada federal, né? As eleições estão próximas, as pessoas irem escolher o presidente, o senador, o deputado federal, o deputado distrital e o governador. Então, assim, espero realmente que as pessoas me tenham como uma opção de deputada federal, né? Peço que elas me sigam, me acompanhem através do meu Instagram, Silmar_Miranda. Eu posto o meu dia a dia, né? Posto muito sobre a minha vida, sobre quem eu sou, minhas opiniões, meus posicionamentos, o que, que eu acredito, e também o meu site, silmaramiranda.com.br,
Através dele, as pessoas vão olhar quais são as minhas bandeiras, quais são as minhas pautas. Podem entrar em contato comigo através do WhatsApp para vir para o time Silmara Miranda. E é realmente mais um desafio na minha vida. Sim, eu com certeza eu acredito que você vai sair campeã desse, porque as suas pautas, pelo que acompanha, assim, é o que muito a gente precisa ultimamente. E essa é uma das eleições mais importantes, né, Silmara? Acredito que vai Sim, ter muito rumo do futuro do Brasil, né, essa eleição. é o que vai definir, né? Na última eleição, Ezequias, 20% das pessoas não foram votar ou votaram nulo, ou anularam seu voto. Então, assim, é um comportamento que as pessoas decidem por você, as pessoas decidem a sua vida. Então, quando a gente começa a entender melhor sobre política, sobre o que a gente quer para a nossa vida, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, então quero sim construir um futuro melhor para minha filha, um país melhor para minha filha viver, uma cidade melhor. Então, eu tenho que buscar isso. E eu comecei comigo, a gente tem que começar pela gente, né? Verdade, Então, comecei comigo, estudando para concurso, não foi uma tarefa fácil. Você também sabe que estudar para concurso não é fácil, é preciso muita disciplina, muita determinação, muita perseverança. E eu encarei esse desafio. Então, assim, alcancei meu objetivo, passei no concurso que eu queria. Hoje eu sou Polícia Rodoviária Federal, e estou muito confortável lá na PRF, né? Trabalho na minha área de jornalismo, dentro da Coordenação Geral de Comunicação, mas surgiu essa outra oportunidade na minha vida, esse outro desafio, que foi encarar essas eleições de 2022 e, quem sabe, ser uma representante das pessoas lá no Congresso Nacional. Porque, assim, de fato, a decisão é importante para o país. É uma decisão que as pessoas têm que estar conscientes, têm que conhecer os candidatos, porque é o futuro do nosso país. É sim, sobre isso. verdade. Isso é importante. Eu queria, assim, quando você era pequena, né? Porque você galgou várias, passou por várias fases, né? De várias áreas que muita gente, né, queria ser reconhecida, né? Tem muita gente que busca isso que você conseguiu, né? Chegar numa fama. Sim, Mas quando você era pequena, qual era o seu sonho de infância? eu sempre, Ezequias, eu sempre fui muito de deixar a vida me levar, assim, sabe? Eu fui Uhum. de deixar a vida me levar, não me lembro de nenhum sonho de infância. Eu lembro que quando eu estava terminando a minha faculdade de educação física, eu morava aqui em Brasília, fazia educação física aqui, e eu queria me formar e estudar para concurso. Então, a minha intenção, naquele momento que eu estava terminando a minha faculdade, o rumo que eu ia dar para a minha vida era estudar para concurso. Aqui em Brasília, as pessoas respiram concurso, Sim. né? Então, era a única coisa que eu sabia. Eu falei, não, vou terminar a minha faculdade, que eu gosto, que eu adoro trabalhar na área, e vou começar a estudar para concurso. Queria ser servidora pública nessa altura do campeonato. Ainda não sabia direito para que estudar, né? Estava fazendo minha faculdade, mas esses eram os meus planos. Só que eles foram interrompidos no último ano da minha faculdade de educação física, que foi quando surgiu o concurso da loira do El Chan para substituir a Sheila Mello. E é nesse É, ponto, como foi para você, por exemplo, você viu o anúncio e já se inscreveu? Como foi essa preparação aí? Como que você acreditava, já que... então, eu fazia educação física, eu dava aulas de dança nas academias, né, fazia estágio de musculação, dava eventualmente aulas de ginástica, né? E as pessoas que frequentavam a academia tinham muitos alunos meus, né? E uma das meninas, uma das minhas alunas, que às vezes fazia, né, aula comigo, me falou, Silmara, tá tendo o concurso da loira do El Chan. Eu falei, imagina, não vou participar, não, morro de vergonha dessas coisas. E aí ela, não, vai participar, você tem que participar. E eu falei, olha, era R$ 50 na época a inscrição. Eu falei, imagina, R$ 50,
R$ 10, que absurdo, não tenho esse dinheiro. Ela, não, eu pago para você, mas você tem que se inscrever. Porque ela via eu dando aulas, gostava de me ver dançando, achava que eu dançava bem, e não sei, na cabeça dela eu tinha que participar do concurso. Eu falei, ah, tá bom, vou participar. Eu gosto de dançar, dou aula aqui de dança nas academias, né? Já tinha ido para Porto Seguro, dançar, passei uma temporada em Porto Seguro, já me apresentava com algumas bandas aqui em Brasília. Então, eu sempre gostei muito de dançar. Nunca Uhum. fui, nunca fui técnica da dança, nunca fiz nenhuma dança técnica, mas gostava desses passinhos, dessas danças que hoje todo mundo gosta muito, né? Hoje são outras coreografias, é TikTok, e naquela época era o El Chan, e eu adorava El Chan, né? As músicas da Bahia, as coreografias da Bahia. E aí ela insistiu que eu participasse. Aí me inscrevi, foram 2.500 meninas inscritas no Brasil inteiro. A gente foi participando de eliminatórias por eliminatórias, até chegar em 7 meninas que foram para o Domingo Legal, na época apresentado pelo Gugu, né, falecido Gugu. Uhum. E aí foram 7 meninas para o programa dele, e a cada domingo as pessoas iam lá, ligavam no 0300. Você lembra do 0300? As pessoas ligavam lá e a cada domingo uma loira era eliminada. Então, assim, passei por esse processo durante 2 meses lá em São Paulo, fiquei 2 meses nesse concurso do El Chan lá em São Paulo, até que no dia 2 de novembro de 2003, anunciaram, né, acho que eu fui com 60 e poucos assim, de votos, que eu ganhei o concurso da Loira do El Chan. E aí passei 4 anos no grupo, né? Você E foi entrou uma no experiência lugar incrível. da Sheila Mello, né? Sheila Mello, isso. E foi uma experiência incrível para mim, porque, se imagina, não estava esperando nada, né? Eu dava aula em academia. Então, assim, naquele momento, dar aula na academia, para chegar a ser a dançarina do grupo que mais dava visibilidade para dançarina naquela época, então, para mim, assim, o que que eu ia poder querer mais, né? Eu já tinha alcançado o meu auge dentro daquilo que eu fazia naquele momento. Então eu Uhum. falei, nossa, que maravilha, eu vou poder viver 4 anos. Eu sempre soube que não seria para sempre. Falei, nossa, que maravilha, eu vou poder. O meu contrato era de 4 anos, eu vou poder viver durante 4 anos da dança. Imagina, ganhar dinheiro dançando, coisa maravilhosa. E aí eu pude viver durante 4 anos da dança, viajando bastante, conhecendo bastante gente, né? E foi uma delícia, foi uma fase de muito aprendizado. Foi Eu saí da casa da minha mãe para morar sozinha lá em Salvador. Então foi um baque muito grande para mim também, sabe? Aprender a me virar sozinha. No início fiquei muito triste, me senti muito sozinha, mas foi tudo um aprendizado, sabe? Tudo foi me fortalecendo, tudo isso foi me fortalecendo, aprender a se virar sozinha, aprender a morar sozinha, aprender a conviver com pessoas assim novas, né? Eu não tinha mais aquela raiz de Brasília, de meus amigos, que eu, né, durante toda a adolescência, saí, convivi, confiei, conversei. Não, de repente eu estava numa cidade, Salvador, que também não é nada ruim, né? Estava em Uhum. Salvador, mas sozinha, sabe? Tendo que me virar sozinha e com esse cargo de loira do El Chan. Então, assim, foi uma fase muito enriquecedora na minha vida, conheci muitas pessoas, viajei para muitos lugares e foi uma experiência incrível. Que top. E para você, como foi esse boom da fama, né? Você lidar com essa fama? Olha, fora o cansaço, que no início é muita coisa ao mesmo tempo, eu sempre encarei tudo com muita naturalidade, assim, sabe? Que eu sou uma pessoa muito simples, muito tranquila, sabe? Seus Hoje eu pais acho que também ainda. apoiaram. Seus pais também apoiaram. Sim, meus pais apoiaram, né? Na época, fizeram campanha aqui em Brasília, distribuíram é, santinho com minha Olha, foto, pedindo para votar em mim, né? Meu pai, mesmo sendo militar e há uns anos atrás sendo bem ranzinza e linha dura, ele já estava aposentado essa época, então já estava. Ficou todo orgulhoso, né? Ficou todo bobo. Eu lembro que uma vez eu fui no Gugu e o Gugu levou a minha família
né? Um ou dois domingos depois de eu ter ganhado, não sei, um tempo depois. E aí o segurança estava, né, impedindo as pessoas de se aproximar de mim. Aí meu pai, mas eu sou o pai dela, mas eu sou o pai dela, né? Então, assim, ele curtiu também, foi uma fase que acho que a família inteira curtiu, né? Nós somos, a gente é uma família muito tranquila, muito humilde, que veio do subúrbio do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, então a gente tem uma vida muito simples, muito básica mesmo, sabe? Então foi um susto assim, ué, como assim? Silmara, Louro da Tchan, mas tudo bem, vai lá. E eu sempre encarei, sabe, as oportunidades que surgiram na minha vida. Se der certo, Deus. Se não der certo, às vezes é livramento, Sim. sabe? É a vontade de Deus. Mas tudo que eu me proponho a fazer, eu faço da melhor maneira que eu puder, com tudo que eu tenho, eu dou o melhor de mim. Então, se der certo, era para ter dado mesmo. Se não der certo, pelo menos eu vou ter a minha consciência tranquila de que tudo que eu podia fazer, eu fiz. E no concurso do El Chan foi assim também. Então, assim, eu já dava aula de dança, sabia as coreografias, dançava do meu jeito. Então, assim, nem acho que eu era a menina mais bonita, que em todas as qualidades era melhor. Mas, de repente, eu juntei um pouquinho de cada qualidade, de simpatia, de dança, que as pessoas gostaram e votaram em mim, para que eu fosse a loura do El Chan. E aí pude viver do El Chan durante 4 anos da minha vida e foi maravilhoso. Top. Eu acho que vai se repetir, viu? Agora como deputada. Pois é a mesma coisa, assim, tô dando o meu melhor, tô rodando aqui por Brasília, andando muito, é muito cansativo, Sim. sabe? Porque eu quero ir às ruas, eu quero conversar com as pessoas, eu quero me apresentar, eu quero falar que eu sou uma possibilidade, né, de voto para deputada federal. E quero que as pessoas me conheçam, porque assim, é fácil você pagar uma pessoa para distribuir seu panfleto, mas as pessoas querem conversar, querem olhar no olho, querem poder ter a confiança, porque hoje em dia as pessoas elas estão muito desacreditadas da Sim. política. Uhum. E eu fico pensando que talvez o meu papel também seja esse, sabe? Voltar a fazer com que as pessoas acreditem na política, porque tem muita gente ruim, mas é a política que move o mundo e tem pessoas boas lá mesmo, sabe? Tem pessoas boas que fazem, que mudam, que agilizam a situação aqui na cidade. É uma rua que precisa ser asfaltada, é um policiamento que precisa ser reforçado, sabe? São os professores que precisam ser capacitados para darem o seu melhor para as crianças. Então, Sim. assim, é de pouquinho em pouquinho, é um parquinho que precisa ser reformado. Então, é de pouquinho em pouquinho que a gente pode ir melhorando a vida das pessoas para que as pessoas se vejam, entendeu? E as pessoas precisam olhar no olho, mas eu vou votar em alguém que está me distribuindo só esse papel aqui? Não, eu quero olhar no olho do candidato, quero ver se eu sinto aquela, né, aquela ligação de, ok, eu acredito em você, vou votar em você. E eu acho que é por aí. Eu sou só uma representante, né? Então, assim, uma possível representante. Então, eu preciso escutar as pessoas para saber o que que elas querem, qual é o anseio delas com a política, né? E aos pouquinhos a gente pode ir convencendo essas pessoas de que a gente pode sim, começando pela gente, mas escolhendo alguém que a gente veja as propostas, veja o caráter, né? E se de fato se identificarem, se as pessoas se identificarem comigo, com a minha história, com a minha proposta, bom, eu estou assim, de coração aberto aqui, de queixo erguido, para encarar esse desafio e para dar o meu melhor também lá no Congresso Nacional. Viu aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, né? É importante dar oportunidade, principalmente a pessoas novas, né? Que vêm com sangue novo, com vontade de mudança, né? De melhorar o nosso país. E é importante isso, É, pelo seu histórico de vida, né? Você não está nem por nenhuma ambição, mas realmente para colocar a mão na massa. Então isso é importante. O canal está começando. é, Nós sim, temos é assim, legal, né? São é, novas experiências de vida, né? Então, de qualquer forma, eu não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar. Mais uma vez, sabe? Novas experiências, conhecer novas pessoas, conhecer esse novo universo da política que, para mim, é incerto ainda, eu ainda estou dando os meus primeiros passos. Então, assim, estou dando meus primeiros passos,
estou escutando as pessoas, né? Mais uma vez peço que me sigam, Sim. silmaramiranda.com.br, lá no meu site, que leiam sobre a minha história, no Instagram, Silmara_Miranda. Tenho as minhas outras redes sociais também, que vocês podem acessar através do Instagram. E as pessoas, elas têm mesmo que avaliar cada candidato, e não só avaliar, porque muitas pessoas elas votam, mas 4 anos depois elas nem sabem, nem Uhum. lembram em quem ela votou, Sim. né? Então é realmente fazer parte da política de uma forma ativa. Então, assim, deixa eu ver se o candidato que eu votei ele foi eleito. Aí no ano seguinte, deixa eu ver se ele está cumprindo as promessas que ele falou para mim que ia cumprir. Então, é votar e vigiar, sabe? É Vigiar e bater lá na porta. importantíssimo. Poucas pessoas sabem, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, é a casa do povo. O cidadão ele pode entrar lá na Câmara dos Deputados, bater na porta do seu deputado e falar: eu quero uma reunião com o deputado tal. Falar: ó, deputado, eu preciso disso, disso, disso. Então, assim, somos os representantes, os deputados são os representantes das pessoas, os representantes dos anseios. E aí, em relação à minha história, eu acredito que um representante, ele tem que ter muito essa característica de disciplina, sabe, de uma pessoa disciplinada, de uma pessoa perseverante. Um representante do povo, ele também tem que ser inspiração. Sim. E aí eu gostaria muito de incentivar as pessoas, de falar, olha, se eu tô aqui na coragem de colocar meu nome à disposição para ser, quem sabe, uma deputada federal em Brasília, qualquer um pode, sabe? Onde eu cheguei, qualquer um pode chegar. Eu estudei em escolas fraquíssimas, o meu ensino foi fraquíssimo. Você estava perguntando sobre a minha infância. A minha educação foi super fraca. Eu estudei a vida inteira em colégios públicos e em colégios públicos fracos, que a educação era fraca, sabe? Quando eu fui para o ensino médio, eu pulei de um público para outro público um pouquinho mais forte e já tive dificuldade no colégio público. Então, assim, tive muita dificuldade na minha educação. Uhum. Vim do subúrbio do Rio de Janeiro, sabe? Então, de uma família simples, humilde. Então, poxa, se eu conquistei tudo que eu conquistei, qualquer um pode conquistar, qualquer Sim. um. O povo te vê loira assim, não sabe o que você já passou. É, Pois é. e como foi assim sua saída do grupo? Você ainda mantém contato com o pessoal? Eu sei que você conheceu Pelo a plateia, Instagram, eu sigo. porque você participou dos 10 anos do grupo, temos uns 10 anos já. Isso, isso. A gente se segue no Instagram. Carla Pérez maravilhosa, uma pessoa incrível, adoro ela, o marido dela, né? Há poucos meses, Xande esteve aqui em Brasília, fez show com a Harmonia do Samba, tive a oportunidade de ir no camarim, falar com ele, né? Mandei um beijo imenso para Eu Carla, que não vi. pôde vir no show. Então, assim, ainda sou muito fã dessa galera, do Xande, do El Chan, da Carla, que a gente, né, teve essa aproximação na época do Tchan 10 anos, e a gente, hoje em dia, o contato mesmo é só pelo Instagram. Ah, tá. Então não ficou amizade assim, não, com Sheila Carvalho, tá? Essa pessoa não. Íntima, não, é só através de rede social mesmo, que a gente se acompanha, que a gente se segue, o Uhum. respeito, né, por Massa. por essas pessoas. A Sheila Mello foi a que eu menos tive contato, né, porque afinal de contas eu substituí ela, então a gente não tinha muito contato, mas o restante, os meninos Beto e Washington, quando vem aqui em Brasília, sempre que posso vou no show, fui no último show que eles fizeram aqui. No último não, que foi em Planaltina, né? Mas os que eles fizeram aqui no Plano Piloto fui, né? Matei a saudade Segurou o deles, e é sempre tchan. segurei o tchan lá, é sempre uma alegria muito grande estar com eles, porque foi uma fase boa, foi uma fase gostosa da minha vida, mas passou, né? É, Tudo passa, sim. passou. E E são assim, ciclos, né? Você tem que entender que há tempo para tudo, né? E vai andando, sim, cada processo você vivendo. exatamente. E é nesse ponto que eu queria chegar para ti. É tipo, se teve algum lado ruim da fama, se você pode compartilhar se teve algum lado que você acha, não, isso para mim não foi legal, eu. Olha, desde aquela época já, as fake news,
já existiam, né? As pessoas pensam que fake news começou a existir agora, com a política, 4 anos atrás, com as eleições, mas algumas mentirinhas que saíam em notícias, site de fofoca, eram coisas assim que no início me incomodavam, e aí até hoje, né? Que sobre mim as pessoas publicam algumas fake news, algumas inverdades, mas basicamente assim. O ruim, eu me incomodava bastante de ficar o dia todo no ônibus, viajando, porque às vezes a gente não pegava avião, né? Era uma cidade do interior, aí tinha que pegar o ônibus o dia todo, viajando. Então eu via a minha vida passar o dia todo, assim, dentro de um ônibus, e aí isso me angustiava bastante. E principalmente depois que o Elton foi assaltado, né? O Elton chegou a ser Nossa, assaltado em uma viagem lá pelo Nordeste. Bandidos entraram no ônibus armados, roubaram a gente, até as malas que estavam lá embaixo, levaram nossos figurinos, meu Deus. telefones, computadores. Já fiquei um pouco com medo de ficar pegando ônibus, de ficar viajando na estrada, sabe? Então tudo foi assim, ai meu Deus, sabe? O tempo certo. Quando Sim. estava terminando o meu contrato, eu já estava fazendo jornalismo, sabe? Faculdade de jornalismo, porque assim, no El Chan, como a gente ia em muitos programas de televisão, aí eu via aquela editoria assim, cuidando por trás, né, os produtores, cuidando dos apresentadores, dos jornalistas, e aí eu fiquei encantada com aquele ambiente. Eu falei, nossa, eu vou fazer jornalismo. Aí não concluí minha faculdade de educação física, porque eu tinha trancado para ir para Salvador, e comecei a fazer jornalismo. Então, assim, no final do meu contrato, eu já estava no final da minha faculdade de jornalismo, já Que queria ser massa. mãe, já queria Então, ser então você mãe. fez a faculdade nesse mesmo tempo que estava dançando com shows, correndo? Sim, 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 Caramba. eu fiz. Porque também no final do grupo, no final do meu contrato, o Elton já começou a fazer menos show, né? Porque a gente teve uma fase bem de bastante turbulência, que não sabia se voltava Beto Jamaica, porque na época não era Beto Jamaica, né? Na época era o Renatinho da Renatinho. Bahia e o Tony Salles. Aí Hum. os meninos saíram, Renatinho, Tony Salles e Jacaré saíram. Então ficou uma fase bem turbulenta, assim, do El Chan, que não sabia quem ia ser o cantor, não sabia quem ia ser os dançarinos. Sheila Carvalho saiu, entrou duas morenas no lugar da Sheila Carvalho, aí juntou, de repente anunciou o fim do El Chan, aí juntou com uma outra banda de salsa. Então, assim, foi uma Perdeu a confusão muito identidade. grande, perdeu. E aí eu fiquei, né, falei, poxa, não foi, não era isso, né, que eu e aí o número de shows começou a diminuir, então eu acabei, diminuiu tanto que eu até consegui fazer a minha faculdade junto com o grupo. E aí no final, como eu já tinha outros planos para minha vida, e aí saí assim do El Chan E em co- 2007. então, aí, a partir daí você parte para o jornalismo. Você chegou a trabalhar, você montou, no caso, uma editora? Sim, eu trabalhei na época em rádio, trabalhei em TV, até que eu montei a minha própria editora lá Hum. em Salvador. E a editora, na época que eu montei a editora, a minha filha ela já tinha 1 aninho de idade, né? Caramba. E aí eu lancei uma revista e a revista era sobre maternidade, né? Sobre falar sobre maternidade, sobre o mundo infantil, né? Até crianças assim, o assunto era muito para mães de crianças até 4, 5 anos, então ia desde a gestação até essa fase assim da primeira infância. E como a minha filha tinha 1 aninho naquela época, para mim era maravilhoso ter essa revista, né? Porque eu escrevia sobre aqueles assuntos que eu estava vivenciando, né? Que eu me interessava muito em saber. É um papel assim na minha vida que eu gosto muito, muito, muito de exercer, que é o papel de mãe. Top. Sempre aproveitei muito assim todas as fases da maternidade, desde a Qual o gestação, nome que eu dela? sempre Bela, Ela. Bela. E eu sempre quis ser mãe, né? Então, quando ela veio assim, primeiro foi o susto, né, com a responsabilidade de você ter um serzinho na sua barriga, um serzinho que você vai cuidar para o resto da vida, educar, formar o caráter, né, dar a disciplina. E aí, mas assim, sempre
curti muito, assim, toda a minha gravidez, depois a maternidade, né? Com a revista eu pude aprender, pude escrever. Então, assim, passei mais ou menos uns 3, 4 anos com a revista, até que chegou um momento que eu falei, tá, mas eu preciso de mais, assim, eu preciso de mais estabilidade, preciso de mais dinheiro, preciso de mais tempo com a minha filha. E eu acho que chegou a hora de voltar para Brasília, porque eu já estava lá, eu estava em Salvador por causa da revista, Hum, né? E mas aí lá em eu Salvador decidi. você tinha parentes também, né, no caso. Tinha alguns parentes da parte da família da minha mãe moravam lá. Uhum. E aí mas assim, eu lá, né? Sozinha, eu e minha filha. E aí eu cheguei assim, olha, quer saber? Eu vou vender a minha revista. E aí lembra quando eu fazia educação física, que eu tinha aqueles planos de me formar em educação física e estudar para concurso? Essa vontade de estudar para concurso, ela nunca passou assim. Eu Caramba. sempre tive essa vontade de estudar para concurso e de ser servidora pública. Só que assim, fui para o El-Tchan, depois minha vida tomou outro rumo, né? Me formei em jornalismo, tentei trabalhar na área. Inclusive, eu tive até um restaurante em Salvador. Ainda tentei empreender lá com um restaurante de comidas leves, naturais, tal. Super difícil empreender, né, nesse país. E aí Hum. falei, não, cara, tipo assim, sempre aceitando todas as oportunidades que a vida me oferecia, sempre aceitando. Mas aí falei, cara, pá, teve um momento que eu tive que, com uma filha pequena, minha filha de 3 anos, eu tive que pegar a rédea da minha vida na mão e falar assim, eu não posso mais ficar aceitando desafios e desafios e oportunidades, porque agora eu preciso ter uma certa estabilidade na minha vida. Uhum. Posso continuar tentando coisas novas? Posso, mas eu preciso ter uma coisa certa na minha vida, eu preciso de uma estabilidade. E é isso que eu quero ter daqui a 5 anos, a 4 anos. E aí, em 2016, eu fiz todo o planejamento da minha vida nos próximos 3 anos, né? Eu Caramba. fui, no meio de 2016, eu falei, vou vender minha revista, vou vender todos os móveis aqui da minha casa, e no final do ano eu me mudo para Brasília com a minha filha, bem, eu e minha filha debaixo do braço, para eu começar a estudar para concurso. Então, assim, peguei todas as minhas economias, voltei com Bela para Brasília, só eu e ela. Minha mãe me deu, até hoje, né? Meus pais me dão muito apoio, porque meus pais moram aqui até hoje, mas nessa fase inicial foi importantíssimo o apoio deles, porque eu estava de fato recomeçando, né? Eu Hum. lembro que meu pai foi me buscar no aeroporto, aí ele falou: Olha, só não consigo estudar para você, mas o resto deixa comigo. Então, assim, no início morei na casa deles, depois, claro, que eu quis o meu espacinho. Então, com aquela pequena economia que eu tinha, eu optei por não trabalhar. Por quê? Porque como a minha educação lá já tinha sido muito fraca, eu sabia que seria muito difícil para mim Uhum. estudar para concurso. Então eu falei assim, cara, eu não vou trabalhar, porque senão isso vai atrapalhar meus estudos. Eu vou pegar firme no estudo e eu vou me dar 3 anos para estar trabalhando. Então, assim, as minhas economias, eu me programei para ficar 3 anos sem E, trabalhar. e top. E só estudando, só vou estudar, e eu só vou parar quando eu conseguir. E aí eu comecei a estudar no início de 2017, e no final de 2017 eu já passei em um concurso, o concurso da Polícia Civil lá de Santa Catarina. E você imagina, com 7, 8 meses estudando, já passei no concurso. Eu falei, caramba, estou no caminho certo. Só que estudar para o concurso não é fácil, é um processo assim de, no mínimo, médio prazo. Eu tenho um professor Você que fala assim, é um autoflagelamento. É, só que assim, como eu já tinha tudo muito certo na minha cabeça, porque assim, uma coisa é, você começa a fazer uma coisa hoje, semana que vem deu errado, parte para outra. Só que concurso não é assim. Então eu já tinha, quando batia essa fragilidade, batia o desespero ali, depois de um ano e meio estudando, tal, eu falei, calma aí, mas eu sabia que não seria fácil, e eu me dei 3 anos.
Eu me dei 3 anos. A gente sabe que é difícil, porque a pilha vai acabando, né? Você vai Uhum. começando a ficando cansado de ficar estudando, estudando, só estudando, e eu só estudava, né? Não saía, não sou muito da noite, então, assim, para mim, tudo bem. Então, estudava o dia todo e à noite ficava com a minha filha, para no dia seguinte acordar cedo, ir para academia. Eu primeiro ia para academia, né? Para oxigenar o cérebro, para acordar. E aí voltava para casa e estudava o dia todo até a hora de buscar minha filha na escola. E aí, com 2 anos estudando, teve a prova da PRF, passei, fiz todas as etapas no ano de 2019 e no ano de 2020 eu fui chamada. Então, eu comecei a estudar em 2017, 18, 19 e 20, exatamente nos Três. 3 anos eu Meu fui Deus. chamada. Que sonho. Aí, você É, que está estudando para concurso, não desista, persista. Simara, você estava falando sobre isso, né, da sua determinação. O que que você tem a falar? Porque, assim, o canal, meu canal, ele está entrando na terceira semana e tem muita gente aqui de Brasília, né? Temos aí uns 240 e poucos, tal. E tem pessoas que sonham, né, almejam, porque Brasília respira, como você falou, respira concurso. E o que você pode dizer para essas pessoas que estão aí na labuta, porque muitas vezes, por exemplo, eu que posso falar, sou casado, tenho filho, e é mais complicado ainda você administrar seu tempo, fora que eu ainda faço uma faculdade de psicologia, então exige, né? nossa, você É, consegue! ó, equilibrando, mas É, não é eu fácil. consigo otimizar o tempo, porque cada momento que eu tenho, né, por exemplo, eu treino logo cedo na academia, então Isso. quando você tem um foco e você treinando logo cedo, isso lhe dá uma energia para aguentar o batidão durante o dia, né? Então, Sim, sim. Comigo é assim. Ah, se eu deixo para treinar no final do dia, quase certo que eu não consigo, viu? Porque eu fico muito cansada no final do dia. Bom, eu acho assim que cada um tem que encontrar a sua própria receita, sabe? De como rende mais nos estudos, né? Para você encarar um concurso público, primeiro você precisa querer muito, porque não é para os fracos, é para pessoas corajosas, sabe? Então, assim, eu queria muito, eu queria muito. Então, falando, não, eu quero, e eu sou assim, eu sou determinada da minha vida. Se é uma coisa que eu quero muito, eu vou atrás e só vou parar quando conseguir. Então, assim, é uma coisa que você quer muito, porque não é fácil, ela é muito difícil. Então, para você querer, para você começar a estudar, você tem que querer muito estudar para concurso. E eu queria muito. Então, ok, essa parte tá ok. Segundo, que você tem que acreditar que é possível, porque não acredito. E eu também só comecei a estudar, porque você imagina, você estudar, você falando, ah, não, mas é muito difícil, mas são poucas vagas, mas eu não vou conseguir. Bom, você já está se sentindo derrotado desde o início. Então, assim, as pessoas perguntavam para mim e eu falava, não, eu vou passar. Você tem uhum, certeza? Tenho. Eu tenho certeza que eu vou passar, por isso que eu estou estudando, senão eu não estudaria, né? Eu tenho certeza uhum. que eu vou passar. Então, eu acreditava. A gente só não sabe em quanto tempo. Mas quem não desiste, consegue, sem dúvida nenhuma, se estudar certinho, com disciplina. Porque tem pessoa que fala que estuda, mas senta ali, levanta para assistir um pouquinho de TV, volta, faz um lanche, desce, sai à noite, no dia seguinte não consegue estudar. Então, assim, você está estudando direitinho, está estudando, está sendo determinado nos seus objetivos. Então, assim, se estudar, consegue. Eu sabia que eu ia conseguir, só não sabia o tempo que eu ia demorar para conseguir. E Disciplina, o foco, né, é determinante, porque você, por exemplo, você já queria ser polícia, né? Então, você sim. só estudou Eu, para estu, esse fim. eu comecei a estudar para PRF. Você tem que traçar as suas estratégias no estudo. Não adianta você ser formado em enfermagem, começar a estudar para uma vaga de enfermagem no SAMU e querer passar em um concurso policial. Então, assim, no Verdade. concurso de enfermagem não cai nenhuma matéria de direito. Então, assim, você tem que pegar um mínimo de matérias comuns, né? Então, eu estudava para PRF, mas os concursos policiais que saíam,
eu fazia, e até parava de estudar um pouquinho para PRF para me dedicar àquele, que foi o caso da Civil de Santa Catarina. Então, assim, comecei a estudar para PRF em fevereiro, estudei. Quando saiu o edital da Civil de Santa Catarina, falei, ok, o da PRF ainda não tem previsão, vou parar um pouquinho da PRF e vou estudar, vou acrescentar algumas matérias que caem lá em Santa Catarina, mas, assim, muitas matérias incomuns, eu não ia Sim, abandonar, é um concurso policial, direito penal, direito processual penal, legislação especial, constitucional, direito administrativo, português, que, obviamente, né, tem que ser é a base de tudo, concurso, português, informática, então, assim, tinha muitas matérias comuns. E aí eu falei, então, eu vou fazer esse de Santa Catarina, e fiz. Então, assim, a dica que eu daria para aquelas pessoas que, poxa, eu gostaria de fazer um concurso, seria tão bom, né? Já a gente passar em um concurso. Falei, olha, primeiro você tem que querer muito, segundo, você tem que acreditar que é possível, terceiro, não é fácil, mesmo, não é. Você tem que saber que você vai começar a estudar. A primeira prova que você faça pode ser que você reprove, a segunda, a terceira. Eu me dei o prazo de 3 anos, porque eu sabia que para mim seria difícil. Tem gente que passa com menos que isso, tem gente que passa com mais. Eu me dei 3 anos. E eu via que esse tempo já estava ficando bem sufocante para mim. Difícil ficar sem trabalhar, difícil ficar o dia todo estudando, sabe? Essas incertezas que o concurseiro tem, assim, de emoções, sabe? Essa mistura de emoções, de concurso policial ainda mais, né? Porque concurso pro tribunal, você faz a prova, você passou, você está dentro. Policial, sim. não. Ainda tem mais São uma várias vida de fases. fases. E aí eu parei também para fazer as fases lá em Santa Catarina, né? Você literalmente foi uma Então, mulher de fase. é, então, aí passei na prova de Santa Catarina, depois fiquei viajando para lá várias vezes para fazer as outras etapas. Haja gás. Então, exatamente. Então, e passei no concurso. Só que olha que interessante, quando eu fui chamada para assumir o cargo de agente lá em Santa Catarina, eu já estava trabalhando na PRF. Caramba! Então, assim, o concurso de Santa Catarina foi em 2018, ou 2017, assim, o edital saiu em 2017, a prova foi no início de 2018, e o edital da PRF saiu no final de 2018, as fases foram todas em 2019. O concurso da PRF foi muito rápido, tanto o meu quanto o que veio depois. E aí, o 19 inteiro foi 19 das 5 fases, né? Não, em 2020 eu fiz o CFP e fui chamada, e aí no início de 2021, quando eu já estava aqui em Brasília trabalhando, aí a Civil de Santa Catarina me liga. Você vai assumir aqui? Eu falei, querida. Ai, Então, assim, até isso foi no tempo de Deus, né? glória a Porque Deus. se eu tivesse sido chamada para trabalhar lá em Santa Catarina, obviamente que eu iria aceitar e isso ia atrapalhar os meus estudos demais, Sim, né? Então, sim. assim, eu falei, não, que demore bastante mesmo para me chamar. E aí, de fato, demorou, porque quando me chamaram. Então, assim, não é rápido, não é um processo rápido, é lento e é Sim. muito incerto, sabe? E você é um exemplo Mas disso, Simara, porque você passou num dos concursos da PF que foram poucas vagas, né? foram, E, foram 500 inicialmente, foi um concurso lançado para 500 vagas, mas o presidente chamou 1.600 pessoas, né? Uhum. Pois é. Então, assim, sempre, né? Você vê que você é um exemplo disso, né? De foco, de determinação, e que você chega lá, que você conquista. Então, aquele que desiste, né? Ele parou no caminho, ele saiu da fila, então não vai alcançar. Pois é, é. Se É, você desistir, você sabe o que que vai acontecer, mas e se você continuar, né? E aí o que me alimentava era aqui, ó, porque aqui que é traiçoeiro, né? A sim, sua mente. Então eu fechava os olhos e imaginava tudo de bom que eu ia ter depois que eu estivesse lá dentro, sabe? Eu falei, ó, foi por isso que eu comecei a estudar, porque eu estou imaginando lá na frente, já toda a tranquilidade que eu vou ter do salário caindo todo mês na minha conta, e de eu vestindo aquele uniforme lindo.
E aí eu ia alimentando minha esperança, ia alimentando minha fé, pensando, tá difícil agora, mas o que que eu quero? O que que eu quero para minha vida? É aquilo? Então, para conquistar aquilo, tem que passar por isso. E passei, assim, não foi fácil, sabe? Mas ninguém se arrepende, ninguém se Esse- arrepende. E é interessante, eu acho que outra coisa que te motivou também é a sua filha, né? Como foi essa chegada da sua filha, né, para a sua vida? Acredito que, né, é um acontecimento. Eu acho que o dom de ser mãe é algo muito divino que transforma, né? Eu acho que você aprende a ser filha sendo mãe, né? E você, por Sim, tudo que seus pais passaram, né? Você vê quando você é mãe. é, Deus, eu já disse uma vez que Deus tem a mania de realizar meus sonhos, né? E os Amém. 3 sonhos que ele realizou na minha vida foi em novembro. Novembro que eu entrei para o El Chan, dia 2 de novembro. Em novembro que eu entrei para a PRF, dia 11 de novembro, que eu tomei posse, né? E em novembro que nasceu minha filha, dia 10 Caramba, de novembro. Novembro é um mês bem especial para mim. E sem dúvida nenhuma, a maternidade é o que eu mais gosto de exercer na minha vida, assim, sabe? Eu sempre tive esse sentimento de mãe, assim, de maternidade, eu sempre quis ser mãe. A minha irmã, ela foi mãe, foi a primeira, assim, da família a ser mãe. Foi bem na época que eu entrei no El Chan e ela estava sendo mãe. Então eu me apaixonei por aquele bebezinho dela, meu sobrinho, que hoje eu sou a madrinha. Hoje ele está estudando na UNB, sabe? Imagina, ó, quanto tempo que já tem. E eu me apaixonei, eu falei, gente, eu quero esse bebezinho, eu quero um bebezinho. Então eu sempre quis muito ser mãe. E eu levo esse papel assim com muita responsabilidade, sabe, na minha vida, porque não é fácil, né? Você que é pai também, criar uma criança, criar um indivíduo para o mundo, né? sim. Porque você cria os filhos para o mundo, né? Para eles baterem as próprias asinhas deles, para ele você tenta proteger de todo o mal. Eu tento conversar sobre tudo com ela, né? Eu falo, olha, Bela, você tá, às vezes que não faz dever de casa, né? Acha que você está indo para a escola para quê? Brincar é legal, se divertir com os amigos é legal, mas você está indo para a escola para aprender. Então você não pode sair da sala de aula sem entender tudo o que a professora está falando. Porque assim, eu queria muito ter esse diálogo. Tudo que eu senti, que eu sinto, que eu acho que fez falta para mim, eu procuro fazer com ela, sabe? Tudo que eu acho que fez falta para mim. Não que eu seja uma mãe perfeita, muito pelo contrário. Ela me ensina todos os dias que eu preciso melhorar muito, assim, como pessoa, ser mais paciente, ser mais calma, mas eu procuro dar para ela tudo aquilo que eu gostaria de que meus pais tivessem Sim. conversado comigo, porque eu não tinha um diálogo com meus pais, sabe? Não tinha essa pressão assim nos estudos. A gente, 5 filhos assim, criado igual batata, né? Cada um, imagina, minha mãe, dona de casa, cuidando de 5 filhos, meu pai saía, não sei o quê. Então, assim, por isso que a minha vida inteira foi assim, deixa a vida me levar. E com a Bela, não. Com a Bela, eu já tento criar essa consciência nela. Então, ela, mesmo ela com 10 anos, às vezes eu acho até que eu superestimo, né, a capacidade dela de entender as coisas, mas eu falo para ela, "Ué, o seu futuro ele está sendo definido agora, entendeu? Então, não é para você sair da sala de aula sem entender nada. E se você não entendeu, você pede para a professora repetir. E outra coisa, responsabilidade. Por que você não fez o dever de casa? A sua única obrigação é estudar. E você não vai fazer o dever de casa? Você não trabalha, sabe? Você mal arruma a casa direito, que eu coloco ela para me ajudar aqui com algumas Olha aí. coisas. Mas assim, então assim, exijo mesmo responsabilidade dela, porque eu sou muito assim, sabe? Eu tenho muita responsabilidade com as minhas coisas, tenho muita disciplina, tenho muita determinação e acabo exigindo isso dela também. Então ela assim, ela, eu falo para ela, você tem sorte de ser muito inteligente, porque eu vejo que ela é muito inteligente, mas você tem que saber aproveitar isso, sabe? Você E tem lá que na saber frente, tirar o melhor. ela vai te agradecer, né? Eu falo a mesma coisa para o meu filho. Não, menino, exatamente isso. Eu falei, ó, às vezes chama de chata, de não sei o que, não sei o que. Eu falei, ó, minha obrigação com você vai ser até você terminar a faculdade, porque aí quando você terminar a faculdade,
Você vai ter a sua consciência para fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu, por mais que às vezes a gente entre em um conflito, ela quer uma coisa, eu quero que ela faça outra, ela, não quero estudar nesse colégio, eu falei, olha, para eu ter a minha consciência tranquila, a minha obrigação com você vai ser até você terminar a faculdade. Depois que você terminar a sua faculdade, aí você vai ter consciência já de uma menina de 21, 22 anos, que foi quando eu saí de casa para ir morar em Salvador sozinha. Então você também já vai poder bater as suas asinhas, mas primeiro você vai ter que ter sua faculdade e eu vou cuidar de você até você sua Mesmo. faculdade. Então, assim, para você pensa em ter mais filhos? Não, hoje em dia queria muito, mas nessas alturas do campeonato, assim, por mim eu já teria tido assim uns três, mas assim, não é fácil, tá? Ter filhos, não é fácil educar, o custo é muito alto, e assim, eu tento dar tudo o que eu posso dentro das minhas condições, do bom e do melhor para minha filha. Aí você sabe que quando você tem já um segundo filho, já não vai ter que ser tudo dividido por dois. Então, assim, para você investir em um ser humano, você precisa de tempo, dinheiro, paciência, sabe? E não é fácil, não dá para criar um ser humano assim. E tem que ter muita responsabilidade, sabe? E é o meu aqui o meu projetinho, né, de cidadão, de indivíduo que eu quero deixar para o mundo, né, com valores, um caráter, um bom caráter, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, aqueles valores que os meus pais me ensinaram, sabe? Mesmo sem saber, porque o exemplo que ensina, né? O exemplo que arrasta. Então, eu tenho muito, a gente tem muito isso em casa, assim. Meus pais são pessoas íntegras, honestas, generosas, bondosas. E eu herdei tudo isso deles, assim, quer dizer, tento, né? Tenho esse exemplo. E aí eu tento isso também com a minha filha, sabe? Passar que ela seja uma pessoa boa, que ela trate as pessoas bem e que as pessoas tratem ela bem também. E que desde agora, com 10 aninhos, eu já falo: olha, que há 10 anos você vai ter que se virar aí, viu? Imagina você tendo que sustentar uma casa, tendo que. Já E passa aquele terror psicológico. E a Bíblia fala sobre isso, né? Filhos são flechas, então, né, a gente vai preparando para lançá-los, né, aí no mundo para, né, É. porque E muitas passa vezes, muito rápido. sim, sim, eu tenho um filho de Você 10 anos, imagina. Aí, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder, porque é muito rápido. sim. Em 10 anos, você imagina, em 10 anos acaba a infância, sabe? Agora minha filha já está entrando na adolescência, já acabou aquele negocinho de bebezinho, de frufruzinho, já me pediu para mudar o quarto dela, não quer mais rosa, quer preto, Oh, ei, sabe? Não quer mais roupa descolada, entendeu? Então, assim, é respeitar, né? E o momento, respeitar a individualidade. E sim. passa muito rápido, aquele bebezinho que você colocava a roupa que você queria, que você está vivendo isso agora, É, você sabe. É menino seu? menino, E o bebê? 2 anos, E o bebê também menino. é. Corajoso você, viu? Depois de 10 anos, Né, querer ter ele um pedia muito, bebê. Mas é uma delícia, é ele uma pedia muito delícia. irmãozinho. Pois, não, se fosse assim para ter um bebê na época que ela era pequenininha, até para os dois serem criados juntos, acho que seria legal, mas hoje acho que eu não tenho mais coragem, não. Apesar de ser apaixonada por bebês, por crianças, sou apaixonada, mas eu acho que não dá mais nem tempo, né? Porque também já estou com 41, então. É isso, sempre é tempo, sempre é tempo. Ma- É, Silmar, eu vou partir agora para outra fase. Eu queria tratar de um assunto que saiu na mídia, né? Então, você falou sobre fake news. Então, muitas pessoas, graças a Deus que hoje tem a força da internet, né? Hoje você vai lá no Twitter e desmente, né? É, Isso,
do que saiu, né? Falando sobre você e tal, de já chegar num cargo e as pessoas não sabem, né, o que é o regulamento da PRF e já sai falando, como se você Isso, tivesse privilégio, né? Então, se você puder sim. esclarecer sobre isso, né? Muitas pessoas desentendiam que muitas vezes pode ver a notícia e não ver o que você recebeu É, depois, né? sim. Eu entrei no final de 2020 na Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Rodoviária Federal, ela é uma polícia estratégica. Ela aproveita os talentos e as formações, né, de nível superior de cada indivíduo para trabalhar dentro da instituição, para fortalecer a instituição. E eu sou formada em jornalismo. Então, depois, assim que eu entrei na PRF, pouco tempo depois, teve um processo seletivo para as pessoas virem trabalhar em Brasília na Coordenação Geral de Comunicação Institucional. Foi um processo interno, sabe, que qualquer policial podia se inscrever Olha para aí. vir participar, para vir fazer parte, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, porque você veja, hoje na PRF a gente tem 13, por volta de 13 mil policiais, e no Nossa, Brasil inteiro, pouco, né? é pouquíssimo. Essa quantidade é praticamente a quantidade de policiais militares em Brasília, só em Brasília. Sim. Só em Brasília a gente tem 13 mil policiais militares. Então a gente tem 13 mil policiais rodoviários federais para o Brasil todo. E cada policial desse quer trabalhar no seu estado, né? Então, o cara que é de Salvador, ele quer trabalhar em Salvador, ele quer ficar lá perto da sua casa. O cara que mora no Rio Grande do Sul, ele quer trabalhar lá perto da sua casa. E a gente tem uma dificuldade imensa de trazer esses profissionais para Brasília. Uhum. Ninguém quer vir para Brasília, principalmente para trabalhar em área administrativa, porque você imagina, você faz um concurso para ser polícia para te colocarem dentro de um escritório. Então, o cara não quer, o cara quer ficar na pista, combatendo crime, apreendendo droga, entendeu? Então, as pessoas não querem vir para Brasília. Quando abriu esse processo seletivo para trabalhar aqui em Brasília, eu fui a primeira a me inscrever. Você sabe quantos se inscreveram? No Hum, processo seletivo interno da PRF, que tem um efetivo de 13 mil policiais, hum. 8 pessoas se inscreveram para vir morar em Brasília, Meu Deus. pedindo para. 8 pessoas se inscreveram para vir morar em Brasília. E eu fui uma dessas pessoas, porque para mim, esse processo seletivo, ele surgiu, ele foi lançado num momento dificílimo da minha vida, porque eu tinha acabado de tomar posse na Polícia Rodoviária, no Rodoviária Federal, tomei posse no Amazonas, foi justamente na época de falta de oxigênio, então estava Meu um Deus. caos Amazonas, estava um caos. Eu já tinha passado todo o meu curso de formação longe da minha filha, porque como é que você fica o CFP com sua filha? Você não consegue. Já tinha passado ele todo. Fui para o Amazonas sem a minha filha, então eu já estava assim há 6 meses morando longe da minha filha. Só vi minha filha uma vez, que foi na minha formatura em Santa Catarina. Meu Depois eu Deus. fui tomar posse no Amazonas. O Amazonas nesse caos de auge de pandemia, de falta de oxigênio. Minha filha tentou 2 vezes ir para Manaus. Eu estava procurando escola para ela, estava procurando um lugar para eu morar. Tentei levar duas vezes minha filha de avião, né, para o Amazonas. Não consegui. A viagem dela foi cancelada por causa dessa loucura de Pandemia, pandemia. Então eu fui falei assim, aí vai e me surge esse concurso, um processo seletivo interno coisa de para eu Deus. vir morar. Pois é, eu fui falei, Bela, nem vem mais para Manaus, nem vem mais, vai direto para Brasília, vou te matricular numa escola em Brasília e você fica lá com a minha mãe, com a minha irmã, até sair o resultado desse processo e eu ia morar definitivamente em Brasília. E aí vim morar em Brasília, com pouco tempo de Polícia Rodoviária Federal, justamente por isso, porque é uma polícia estratégica, que se você é formado em engenharia, e se você quiser trabalhar na sua área de formação, você vai ter oportunidade. Na Polícia Rodoviária Federal, as pessoas, elas estão onde convém elas. Então, se o cara quer trabalhar na pista, ele vai trabalhar. Se o cara quer trabalhar na área de formação dele, o cara é especialista em informática,
tem uma área de informática maravilhosa na PRF que desenvolve todos esses sistemas que estão disponíveis no nosso site para o cidadão ir acessar e resolver todos os seus problemas ali de forma online. Então, a gente tem uma equipe para desenvolver esses programas, né? Uhum. A gente tem uma equipe. Se você gosta, não, eu não quero trabalhar na pista, eu prefiro trabalhar na área de inteligência, porque tem gente que gosta de trabalhar com a investigação, com a busca ali. Vai ter espaço para você. Então, assim, graças a Deus, por isso que eu digo que a Polícia Rodoviária Federal é a melhor polícia do mundo, porque lá dentro você faz o que você quer, o que você tem vontade de fazer. Pode demorar um pouco, pode demorar um pouco mais, mas é muito mais rápido do que em outros lugares, sabe? É uma polícia maravilhosa que investe no policial, que valoriza o policial, sabe? Equipamentos de primeira qualidade sempre, uniforme, sempre impecável. Então, assim, tive muita sorte. E eu comecei a estudar para a Polícia Rodoviária Federal justamente por isso. Porque uma amiga minha, ela é policial militar aqui em Brasília, e eu fui falei, para que eu estudo? Ela estuda para a Polícia Rodoviária Federal, porque citou o nome de um amigo nosso, Marquinhos, está na Polícia Rodoviária Federal, ele é apaixonado pela polícia, uma polícia boa demais, sabe? Que valoriza o profissional, é bom de trabalhar, você consegue trabalhar onde você quer, onde você tem vontade, e na Polícia Rodoviária Federal é assim, você trabalha onde te convém. Então, o cara que quer trabalhar na pista, ele trabalha na pista 24 horas e tem 3 dias de folga. Tem gente que gosta de trabalhar 24 horas e ficar 3 dias em casa, entendeu? Tem gente que não gosta, que prefere um serviço administrativo de segunda a sexta, trabalhando ali na inteligência, trabalhando na informática, trabalhando no jornalismo, que é o meu caso. E aí eu vim para Brasília. Só que o que que acontece? Aí depois é mudança o tempo inteiro de chefia. Quando muda a chefia, muda é um escalonamento, né? Vai mudando. O chefe mudou, então o chefe muda a chefia que está subordinada a ele e vai mudando. E foi isso que aconteceu. Teve uma troca de chefia na época, e aí acabou que todo mundo na minha área de comunicação saiu, a comunicação ficou devastada. Eu era a única formada em jornalismo naquele momento. Então, assim, comecei a abraçar tudo, e surgiu a oportunidade de ser a chefe da divisão de comunicação social da coordenação lá geral, né, da PRF. Surgiu a oportunidade de eu ser uma chefe de divisão. Sou formada na área, estava fazendo pós na época, hoje eu já até concluí. Você tem um E por que MBA, né, nessa área, né? isso? MPA, assessoria de imprensa, assessoria empresarial, entendeu? E aí aceitei assim com o maior prazer, sabe? Com maior felicidade na PRF. Muitas pessoas na PRF conseguem cargos assim de chefia como eu consegui, pessoas do mesmo concurso que eu. Tem, tem pessoas no mesmo concurso que eu que diversas assim assumiram cargos de chefia até antes de mim. Então, assim, só que aí Por ser conhecida. é, é a, Sil- é a Silmara que não pode fazer nada, né? É a Silmara que não pode fazer nada. E aí a imprensa ela foi muito suja e muito baixa nesse sentido. Por quê? Quem é o chefe do executivo? É o presidente da República, né? E aí foi o presidente da República que nomeou todos os PRFs, porque a PRF fica debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça, que é do Executivo. E aí, no dia da minha formatura, eu postei uma foto com o presidente Bolsonaro agradecendo a ele pela nomeação dos policiais rodoviários federais, que ele não fez, né, por mim, né? Ele fez pelo Brasil, para aumentar a segurança no Brasil, para aproveitar os 600 policiais, os 1.600 que estavam aprovados. E aí eu postei uma foto com ele lá em 2020, agradecendo, gratidão por ter nomeado, né? Todos os policiais. E aí a imprensa ela pegou essa foto e manipulou a informação como se eu estivesse agradecendo o presidente por ter me colocado em um cargo de chefia, entendeu? Então deturpou a informação de uma maneira assim bem baixa, que as pessoas realmente, muitas começaram a me atacar, assim, mas gente que não gosta, né, envolvida com política, que não gosta do presidente, aí começaram a me atacar,
mas foi um período. Não liguei, eu juro para você que eu não liguei, não liguei com esse bafafá todo, porque quando a gente tem Bom. muita certeza dos nossos Uhum. princípios, dos nossos valores, de todo o esforço que a gente fez para conquistar o que a gente conquistou, eu tenho os meus méritos. Então, não é uma jornalistinha que vai escrever uma matéria falando que, olha só, ela só conseguiu por isso. Não, eu tenho a plena consciência de que tudo que eu consegui na minha vida foi com os meus méritos, e meus méritos dentro dos meus princípios, dentro dos meus valores. Então, assim, quando a gente está muito certo daquilo que a gente é e daquilo que a gente conserva na nossa vida, a gente se importa muito pouco pelo que os outros falam, sabe? Acaba não atingindo. Então, assim, em relação a isso, não me atingiu em nada, assim, não me Que atingiu, bom. não. Eu fiz a minha nota, eu até brinquei, né? Na época, Eu falei, vi. nossa, se estão falando, se está dando esse bafafá todo porque eu assumi uma divisão dentro da PRF, imagina quando eu assumi a direção geral. Eu vi esse seu Eu até comentário, brinquei. achei massa. Só que assim, só que deu tanto burburinho e aí a coisa começou a tomar uma proporção tão grande que eu me senti na obrigação de falar, não, gente, calma aí, deixa eu explicar no beabá, para quem não está entendendo, o que foi que aconteceu. Essa foto aqui que eu estou agradecendo o presidente é de 2 anos atrás. Eu estou aqui em Brasília porque eu participei desse processo seletivo que foi aberto para toda a instituição e que 8 pessoas apenas se inscreveram, entendeu? E assim, e isso foi para vir para Brasília, porque para ser chefe de uma divisão é um cargo de confiança. Então, assim, não tem critérios de tempo de serviço, de antiguidade, não, o critério é competência. Se a pessoa é competente para estar ali, e eu estava correndo atrás disso, eu já estava fazendo minha pós, já era formado, já era especialista na área, e por que não? Sabe? Então, assim, as pessoas acham que quem sou eu para dizer que alguém sente inveja de mim? Mas eu acho que nesse caso, gente, pelo amor de Deus, né? Ai, as pessoas parecem que às vezes não têm nada para fazer na vida, né? Do que ficar tomando conta da vida dos outros. Não, não. Tem coisas que eu disse só no Brasil mesmo, viu? Porque, meu Deus. Bem, estamos caminhando, né, mais para o final, mas eu ainda queria saber, você que é uma brasiliense, né? É uma carioca, filha de baianos, mas É, o que você pode falar para as pessoas, porque muitas pessoas, por exemplo, eu sou nordestino, né? Eu gosto de praia, Brasília não tem praia, mas o que você pode falar para as pessoas, Brasília tem isso que é bacana, o que você pode falar que tem Brasília, para as pessoas que não conhecem Brasília ainda? pois é, menino. Eu amo Brasília, sou apaixonada pela minha cidade. Apesar de Salvador também ser um lugar maravilhoso para viver, eu voltava frequentemente para Brasília, não só porque minha família está aqui, meus amigos, mas porque é um ambiente gostoso, um ambiente no qual eu cresci, sabe? Tenho minhas raízes aqui em Brasília. Gosto de aproveitar mais o dia do que a noite. Então, gosto de fazer as atividades ali no Eixão. O Eixão, dia de domingo, fica uma delícia. Um monte de barraquinha, comidinhas, esportes, lazer. Gosto de aproveitar o Lago Paranoá, tudo ao redor ali. Aqui a gente não tem praia, mas a gente tem o nosso lago artificial. Sim. Além de ser lago, ainda é artificial, né? É, Tem o nosso lago artificial, que é uma delícia você passear ali. Hoje em dia, muitos estabelecimentos oferecem diversos passeios ali e atividades também, esportivas no lago. Então, assim, gosto muito de aproveitar o dia, passear com minha filha em lugares abertos, Parque da Cidade é uma muito delícia, bom. né? Uhum. E, enfim, estou nesse desafio para fazer com que as pessoas gostem de Brasília tanto quanto eu gosto. Assim, sabe? Porque é uma delícia, é uma cidade que tem uma qualidade de vida maravilhosa e quero proporcionar isso para todo mundo, não só para quem mora aqui no plano piloto, né? Mas as pessoas que moram mais afastadas também, nas regiões administrativas. É importante esse sentimento, assim, sabe? De querer bem, e de se sentir em casa bem satisfeita e com uma qualidade de vida boa. Sim, e eu costumo falar para minha família, né? Minha família, a maioria de lá do Nordeste, e
eu falo para eles que Brasília dá uma sensação de segurança, né? Dá uma É, sensação, assim, que um dos lugares do Brasil que você pode sentir isso. E não, o mas que, é assim. e assim, o que você mais gosta de comer? Quais os seus pratos prediletos? Diga aí, seus Menino, eu sou hobbies. comilona, viu? Tá me dando trabalho essa campanha, viu? Porque tô saindo totalmente da minha dieta, das minhas atividades físicas, tá Saindo da bem sua puxado, rotina, tá né? puxado, tá saindo da minha rotina, tá bem difícil. Mas assim, o meu prato preferido é com camarão, né? Adoro camarão, massas, adoro massas, tudo que engorda, né? Você já percebeu. Eu tenho um paladar infantil, então assim, doces, gosto de Fritas. doce, é, mas assim, procuro evitar, né? Fritura e tudo. Agora eu estou num período bem complicado assim com a alimentação, mas procuro evitar, procuro comer pouco sempre, né? Agora também sair totalmente. Mas gosto, meu paladar é infantil, gosto de doce, gosto de massa, e gosto de coisas que eu gosto na minha vida. Gosto muito de viajar, de conhecer novos lugares. Sou apaixonada por praia, principalmente as do Nordeste, que a água é quentinha. Mas É, gosto muito de visitar o Sul também. E foi uma delícia, foi uma experiência incrível conhecer o Amazonas. Né? Imagina quando que eu teria essa oportunidade, né, de ir para o Amazonas se não fosse através do concurso da Polícia Rodoviária Federal. E é isso, gosto de comer, gosto de dormir, gosto de viajar. dormir é boa. É. Mas assim, e eu queria agora partir para uma pergunta. Os seus planos para o futuro? Eu acredito que você já falou isso no início. Eu já meio que imagino a resposta. Você falou que a vida, né? Você deixa a vida te levar. Mas o que você não costuma planejar, né? Então você vai vivendo dia após dia. Mas é, como é que está a sua vida hoje? Você chega a planejar ou você continua deixando assim as coisas acontecerem no seu tempo? Olha, eu estou bem confortável na Polícia Rodoviária Federal, sabe, Ezequias? Trabalho na minha área de formação, então assim, estou na minha zona confortável lá. E achei que para mim estava tudo bem, ok, nunca imaginei entrar na política, mas surgiu essa oportunidade e, como eu te disse, eu não tenho nada a perder, só tenho a ganhar, sabe? Ganhar conhecendo pessoas, novas experiências, novas oportunidades, possibilidades, novos aprendizados. Então, estou encarando agora esse desafio da política, de mergulhar nesse mundo político, de entender, de conversar com as pessoas. E, mas assim, eu abraço oportunidades na minha vida. E essa é uma oportunidade que eu estou abraçando. Ai, que Mas bom. assim, quero ter meu tempinho para poder viajar com a minha filha, sabe, curtir mais o nosso país, viajando, conhecendo as maravilhas que esse país tem para nos apresentar. E não sei quais são os meus próximos desafios, não sei se eu teria pique para estudar para um novo concurso, mas se eu começar você pode ter certeza que eu só paro quando eu conseguir. Então, assim, não sei se eu tenho mais esse pique, porque agora também eu quero viver, né? Quero Sim. viajar, quero curtir, Agora é preparar a quero Bela, né? É o preparar a desafio. Bela. Exatamente. E assim, estou focada até outubro nessa minha empreitada, né? Desenvolvendo as minhas propostas, né? Tudo que eu vivi, tudo que nós conversamos aqui, desde a minha infância até os dias atuais, eles me inspiram muito para que eu desenvolva minhas propostas e que para que eu trabalhe em cima de tudo que eu vivi para oferecer isso para as pessoas como forma de proposta, né? Então, a educação que a gente conversou aqui, o quanto é importante é essa educação de base, educação na infância, o reforço, a qualificação dos professores. Então, quero trabalhar isso como uma proposta, né? Porque eu sei que isso fez falta na minha vida, é o que eu valorizo hoje na vida da minha filha. Então, é uma proposta que eu vou apresentar para as pessoas na minha campanha, segurança jurídica para os concurseiros, né? Porque durante os 2 anos que eu fui concurseira, eu senti na pele as dificuldades também que o concurseiro sente. No concurso da PRF,
todas as fases eu tive que viajar e que gastar dinheiro para fazer minha prova lá no Nossa, Amazonas, no concurso de Santa Catarina também, mas era tudo bem, era um concurso estadual, né? Tudo bem, mas o da PRF não, era federal. Então, assim, tem casos de concurseiros que se inscrevem para fazer uma prova em um determinado estado e a banca muda para outro, então, assim, é uma série de dificuldades que eu sei que o concurseiro sofre, que também estará dentro das minhas propostas, essa segurança jurídica para o concurseiro. Obviamente, eu, como policial, a minha principal bandeira vai ser a segurança pública, né? Não só a valorização do policial, mas também trazer, reforçar essa segurança pública na sociedade, né? Porque é um pilar da qualidade de vida de qualquer cidadão, né? sim. Enfim, assim, eu uso tudo aquilo que eu vivi, o empreendedorismo, que, como eu te disse, eu abri um restaurante, fiquei só 2 meses porque não consegui sustentar aqueles impostos e aquela burocracia que é no mundo do empreendedorismo. Então, por que não a gente desenvolver políticas públicas principalmente para os micro e pequenos empreendedores, né? Por quê? Porque se eles estiverem bem, eles contratam pessoas, eles geram emprego, eles geram renda, entendeu? E enriquecem o Estado. Então, assim, tudo que eu vivi, eu procuro, caramba, é uma coisa legal. Creches, por que não aumentar o número de creche para que as mães possam deixar as crianças na creche para poder trabalhar num lugar seguro, num lugar que elas possam aprender e se desenvolver, entende? Então, assim, tudo que eu passei, tudo que eu vivi na minha vida, estou trazendo como forma de proposta para melhorar a vida dessas pessoas e, e que elas realmente me vejam como uma possibilidade de mudança, de renovação. Pesquisem, né? O voto é importantíssimo, vai definir o futuro do nosso país. Quais são os nossos princípios, quais são os valores que a gente quer defender. Eu quero, daqui a 10 anos, olhar no olhinho da minha filha e dizer para ela tudo que eu fiz, que ela tem orgulho de mim, sabe? De tudo que eu fiz. Comecei pela gente aqui e agora, quem sabe, né? O universo não possa se ampliar muito além do que eu imaginei um dia na minha vida. Já Nunca pensou, imaginei. governadora do DF? Já pensou aí? Ah! Quem Pois sabe, é, né? assim, não sei. Foi o que eu te falei. O que eu queria mesmo na minha vida era estabilidade do concurso público. Tendo isso, aí Céu o é o céu é limite. o limite. Verdade. Eu queria mais uma vez, né, te agradecer, mas antes eu queria que você deixasse novamente aí suas redes sociais, né? Isso. Nesse momento, fique à vontade, viu? É isso, vou pedir para as pessoas entrarem lá no meu site, sumaramiranda.com.br, além dessas propostas e dessas bandeiras que eu defendo, que eu falei aqui, lá tem outras bandeiras também que eu simpatizo e que vou defender no Congresso Nacional. O meu Instagram, Silmara_Miranda, lá no link na bio tem depois o link de todas as outras redes sociais que eu compartilho conteúdo. E agradecer demais você, Ezequiel, por essa conversa, por esse papo gostoso aqui. É sempre muito bom poder falar da minha vida, falar da minha trajetória, né? Peço que se as pessoas, se de alguma forma se identificarem comigo, com a minha história, se acharem que tem alguma coisa a ver, que elas realmente me acompanham, me sigam, me deem sugestões, o WhatsApp também, o link está lá no meu Instagram, no meu site, que as pessoas cliquem, mandem alguma sugestão, mande, enfim, um apoio, né? Apoio é sempre muito bom, sempre muito importante. E é isso, no dia a dia a gente vai aprendendo na corda bamba a, a ser uma pessoa melhor e a querer só o bem para as pessoas. Amém, amém. Eu acredito muito e torço muito, viu, Silmara? Eu quero aqui fazer meu agradecimento a você, né? Que é um prazer estar te conhecendo, né? Eu já te conhecia, né? Da mídia, né? Da sua história acompanho, né? E eu tenho o prazer de trazer pessoas aqui, desde os entrevistados que eu já fiz, algumas entrevistas que ainda estão para lançar, pessoas que eu admiro. E você é uma dessas pessoas que inspiram, né? Não inspiram só as mulheres, mas inspira também nós, homens. E, Sim, com certeza. e eu desejo de verdade, sabe? Assim, quero te ver pessoalmente, né? A gente troca ideia. Eu acredito que
né? Eu tenho nesse foco também, esse é o mesmo objetivo, onde você está nesse momento. E eu acredito que, né, pela permissão de Deus, chegaremos, né, aonde queremos com o nosso esforço, né? Porque Deus nos dá a saúde para enfrentar e enquanto estamos de pé, enquanto temos sonhos, né, vamos vivê-los. Então, Isso, que Deus esteja te capacitando, dando força, dando saúde, né? Porque acredito que você está entrando num ambiente que não é fácil, por você mesmo, eu acredito que você não escolheria, mas, né, você nesse momento está sendo desafiado a isso, né? E eu creio que você vai com certeza fazer uma diferença naquele lugar que precisa de pessoas honestas como você, que tem uma história de vida que não estão ali somente por coisas próprias, né? Mas sim pensando num todo, né? Numa população, sim, que necessita tanto exato. de políticos honestos, né? Nós estamos sedentos Uhum. disso, mas É, as pessoas precisam voltar a acreditar, né, na política e ter a consciência de que é um pouquinho mesmo que faz a diferença. É um voto, não é só um voto, mas é um posicionamento, uma defesa, né? O voto é o exercer aquele direito de você optar pelo que você quer pelo seu país. É muito, muito, muito importante. Eu tenho esperança num país melhor, sabe? Eu tenho e espero que as pessoas possam ver que isso já está acontecendo. A gente passou por uma situação bem difícil, que foi a pandemia, que sim, deixou o mundo inteiro no caos, né? E agora a gente começa a se recuperar. Então, tenho muita esperança, sim, de dias melhores, cada vez mais, né? E espero que as pessoas tenham essa consciência também, que o futuro do nosso país está aí, dia 2 de outubro, verdade. exatamente. Então, assim, você vote com a consciência, não venda seu voto, viu? Você mesmo que está me vendo. Mas, Ah, então é isso, viu, Silmara? Muito sucesso, muita saúde, muitas conquistas ainda, porque eu acredito que, né, você vai ter muito mais pela frente, né? A gente pensa o que a gente pensa hoje, a gente não imagina lá na frente o que Deus tem preparado. Eu creio que Deus tem coisas boas não só para você, mas para toda a sua família, para sua filha. Eu desejo que a bênção de Deus te acompanhe sempre. Tá bom? Muito muito obrigado. obrigada, Ezequias. Boa noite para você. Adorei nossa conversa e um beijo para todo mundo que nos assistiu. Amém.